Oi, eu me chamo Claudete, mas você pode me chamar de Clau. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Que a paz esteja com todos em nome de Jesus. Amém? Vou ler uma palavra que se encontra lá em Jeremias 29, que diz assim, a palavra do Senhor. Jeremias 29, 29, no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome, não vos enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitareis, e cumprireis sobre vós a minha boa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Aleluia, louvado seja Deus. Que tenho de vós e ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Louvado seja Deus. Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e eu ireis. Orareis a mim e eu vos ouvireis. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Aleluia, louvado seja Deus. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar a vós os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia, louvado seja Deus, né? Nessa palavra que o Senhor está dizendo, né? É uma carta para quando aquele povo estava exilado, né? Quando eles foram lançados à Babilônia, Deus falando para eles ali, mesmo eles estando ali, mas que era para eles buscar o Senhor, né? Para eles continuar vivendo a sua vida, mas o importante de tudo era buscar o Senhor, né? Porque Deus está falando ali, quando eles buscar de todo o coração, o Senhor vai se achegar a eles, né? Que quando eles buscar de todo o coração, quando buscar-me de todo o coração, me achareis. O Senhor fala que quando me achareis, quando vos buscar de todo o meu coração. Que Deus estava falando que não era para eles estagnar, né? Que não era para eles, não é porque eles estavam ali exilados que era para eles parar de buscar, que era para eles, Deus fala, inclusive no versículo acima, Deus fala que era para eles arrumar um lugar, para eles dar os filhos em casamento, casar suas filhas, né? Para eles plantar, continuar vivendo, mas que era para ele em tudo, no primeiro lugar de tudo, buscar o Senhor, né? Independente de onde eles estavam, que o Senhor era com eles. Mas que Deus falou assim, que para eles não dar ouvidos aos falsos profetas, que era para eles buscar o Senhor, que o Senhor ia falar com eles, né? E hoje, muitas das vezes, quantas e quantas vezes nós temos deixado o Senhor de lado? Então, estamos esquecendo de buscar o Senhor no nosso secreto, de buscar o Senhor pedindo uma direção. Nós primeiro, muitas das vezes procuramos ouvir pessoas, né? Como se diz, os falsos profetas, às vezes. Pessoas que estão aí só pregando palavras bonitas, né? Tipo assim, para alimentar o nosso eu. Mas Deus está falando que é pra gente buscar Ele. Quando a gente buscar Ele e achar, Ele vai nos dar resposta. Ele vai nos direcionar. Aleluia, louvado seja Deus.
que nós possamos, nos dias de hoje, não procurar não dar ouvido aos falsos profetas, palavras que alimentam o nosso ego, mas que nós possamos aprofundar na palavra de Deus para que ninguém nos engane. Aqui fala, não deixe que os falsos profetas vos enganeis. Por isso nós temos que estar alimentados, estar alicerçados na palavra de Deus, porque vai chegar um tempo, e está chegando, já chegou o tempo que as pessoas só querem pregar bênçãos. Deus é bênção, sim, aleluia, louvado seja Deus, é bênção. Mas só que Deus, Ele quer conserto, Ele quer correção. E muitas das vezes as palavras duras, as palavras que vai te trazer um alinhamento na presença de Deus, as pessoas não querem ouvir, elas querem só ouvir prosperidade, bênção. Mas Deus está falando aqui que nós temos que buscar Ele de todo o coração. Que a partir do momento que nós buscar Ele de todo o coração, todas essas coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, mas que nós temos que buscar Ele primeiro. E daí Ele vai nos dar paz, Ele vai nos colocar no lugar que Ele determinou para nós, porque Ele fala aqui que Ele sabe os pensamentos que Ele tem de nós, pensamentos de paz e não de mal. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra, que nós possamos não deixar que os falsos profetas venham nos enganar, mas que para isso nós temos que estar alicerçados na palavra. Nós temos que estar com o foco na palavra de Deus, em oração, buscando ao Senhor, né? Porque, como diz, eis chegado o reino dos céus, Jesus está às portas e Ele logo vai vir buscar a igreja. E se nós não tivermos na palavra, se nós não tivermos buscando ao Senhor, porque quando a gente busca a palavra, quando a gente ora, quando a gente pede direção para Deus, quando a gente está na palavra, a gente vai viver aquilo segundo Deus quer para nós. Porque nós estamos deixando a palavra de Deus, que é água viva, nos limpar, nos purificar. E quando isso acontece, Jesus, Ele faz a obra, mas só que nós possamos deixar o Senhor fazer. Tipo, não ser rebelde quando Deus dá uma palavra de correção, mas que a gente possa receber essa palavra e falar, Deus, onde eu preciso mudar? Me ajuda, me dá discernimento, me dá direção, amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, fica na paz.